Olá, estamos aqui em mais um episódio do Ideias Cast. É uma realização do Lar Sírio Pro Infância que visa democratizar o conhecimento sobre a avaliação, sobre a cultura avaliativa e sobre o impacto social das organizações sociais e demais interessados. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial que aceitou o nosso convite, é o Thiago Françoso. Ele é vice-presidente da Fundação Wadhwani. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você aqui hoje. Contar um pouquinho mais sobre a Fundação Wadhwani, o nosso trabalho em relação à empregabilidade e discutir, bater esse papo aí com você. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Também, já ia esquecendo de mencionar que a Fundação Wadhwani agora é parceira do Lar Sírio, né? Então, para o ano de 2026, temos aí grandes sonhos, grandes planos de mensurar impacto, discutir um pouco sobre isso, aprender muito, e vai ser uma honra, de fato, já está sendo uma honra poder compartilhar. O Thiago já trouxe aqui para a gente alguns insights, a gente estava conversando dos bastidores, então acredito que vai ser uma parceria que vai conseguir impactar e transformar mais vidas, mais pessoas, mais famílias que o Lar Sírio atende. Muito obrigado, Thiago, e a Fundação Wadhwani pela parceria e a oportunidade. Thiago, gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, como nosso tema central é impacto social em escala. Gostaria de conceituar, assim, para as pessoas que não sabem muito, não conhecem ainda a Fundação. Sim. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho como que surgiu a Fundação Wadhwani, qual era o sonho do fundador, quais eram as perspectivas, da onde originou, né, essa ideia da fundação, como que ela nasceu? Perfeito. Então, vou começar pelo nome, Rogério, que o nome você está acertando perfeitamente, né, falando nisso, mas é cheio de consoante aí, né, porque é o sobrenome do nosso fundador, né, que é o Romesh Wadhwani. É daí que vem o nome da fundação. E o Romesh, ele é um paquistanês, na época era um território paquistanês, né, hoje é um território indiano, mas ali nos anos 50, anos 60 era um território paquistanês. E ele, um menino extremamente pobre, ele não foi vacinado contra pólio, por exemplo, e ele contraiu poliomielite. Então ele hoje desde a infância, né, ele tinha ali uma deficiência por conta disso, jogando contra todas as perspectivas, né, de dar certo na vida. Ele imigra para os Estados Unidos na década de 60 para estudar. E dentre esses estudos ele se torna, né, ele cria ali a sua primeira empresa, sempre trabalhando com inteligência artificial. Hoje a gente fala de inteligência artificial como se fosse algo novo, mas isso existe desde a década de 60, né? Então o Romesh, ele sempre iniciou ali os seus trabalhos no mercado de inteligência artificial, né, seus estudos. E nos anos 90 ele vende a sua primeira empresa e se torna um homem realmente muito rico, né, um bilionário, e nos anos 2000 ele decide criar a Fundação Wadhwani, né? Então foi quando a fundação nasceu. Ela nasce na Índia e ela nasce com a missão de criar empregos e de colocar as pessoas em empregos dignos. Então essa é a grande missão da fundação. Em 2012 o Romesh ele assina o Giving Pledge, né, convidado pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, pelo Warren Buffett, que são os três idealizadores aí dessa iniciativa, e ele é convidado então a fazer parte dessa iniciativa, e nesse momento ele escolhe doar 80% da sua fortuna para esta causa da criação de empregos e da empregabilidade. Então, a partir de 2012, a Fundação ganha outras perspectivas, obviamente, de escala, de muita escala. Então, atualmente, nós estamos em aproximadamente 15 países, né? Temos 6 países que são países chaves para a gente. A própria Índia, óbvio, é onde nós estamos, onde é o nosso headquarter, né? Onde está todo o nosso time de criação de produto, nosso RH, etc. Está tudo ali na Índia, mas tem outros países chaves, Indonésia, Filipinas, Egito, olhando ali para a África, o México olhando para países latino-americanos e o Brasil. Então essa é a história da fundação.
Então, olha que história incrível que você está falando aqui para a gente. Então, o Dr. Romesh, né, uma pessoa que encontrou dificuldades na vida, não apenas, né, financeiras, como você falou, Exato. e agora ele pegou dessa dificuldade, criou potência através da inteligência artificial para amparar outras pessoas vulneráveis. Então, isso é um gesto muito, muito belo, muito bonito, e nossa, é incrível, que eu espero que muitas pessoas assistam esse podcast e se inspirem no Dr. Romesh. Você estava falando agora, Thiago, e começou aí você falou do México, de outros países, da Índia, inclusive. Uhum. Um fator que me vem à cabeça é essa questão cultural, né? Então, a gente trabalha aí, no caso do Lar Sírio, com população vulnerável, né? E a gente encontra no dia a dia a dificuldade de acessá-los, porque cada núcleo familiar são mini-sociedades, né? Então, como que vocês conseguem transformar essa idealização que veio do externo, né, de um outro país, de uma outra cultura, e como que vocês estão... É fácil? Essas adaptações são fáceis? Está sendo fácil alcançar, por exemplo, as parcerias com as organizações? Esse público está entendendo essa questão a proposta da empregabilidade, desse treinamento? Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Legal. Rogério, tudo que a gente faz com base em dados e pesquisa. Então, as decisões que a Fundação Adjuane toma e as direções são sempre com escuta ativa, tanto dos empregadores, né, dado a nossa missão de empregabilidade, né, dessa vertical, especificamente essa vertical que a gente está conversando aqui hoje, que a Fundação também atua com criação de empregos com programas de empreendedorismo, né, mas essa vertical de colocação desses jovens no mercado de trabalho, em trabalhos dignos, isso é importante, eu acho que de reforçar, né, a gente busca trabalhos dignos, é sempre feito com base em pesquisa. Certo. Então, nos últimos anos, a gente vem repetindo pesquisas e incrementando essas pesquisas de escuta do mercado, né, principalmente dos empregadores, que é quem está no final dessa jornada, para entender quais são as competências que eles esperam que esses jovens tenham para que eles consigam ingressar no mercado de trabalho nesses cargos de entrada. Né? Com base nisso tudo, e obviamente cruzando com outras pesquisas, como por exemplo do Fórum Econômico Mundial, que eu acho que hoje é a grande referência de competências para o mercado de trabalho, né, do futuro do trabalho, a gente então define um currículo, que é o currículo de soft skills, que a gente chama na verdade de competências para empregabilidade, que não são só soft skills, né, tem ali letramento digital, por exemplo, né, ferramentas que são importantes, que esse jovem tenha no momento de entrada no mercado de trabalho, mas tudo começa dessa escuta ativa. E por incrível que pareça, né, quando você pergunta sobre a adaptação desses currículos, né, dessas iniciativas para o Brasil, esse é um problema global. Então, a falta de competências socioemocionais, soft skills, nesse processo de ingresso do jovem no mercado de trabalho, ela é igual na Índia, ela é igual no Brasil, ela é igual no México, ela é igual na Indonésia, igual nas Filipinas e no Egito. Então, de uma certa forma, o peso que se dá para essas competências, ela é muito parecida em todos os países. Então, obviamente que existe algum tipo de adaptação, eu chamo de tropicalização, na verdade, do conteúdo, né? A gente tropicalizar para o nosso contexto, mas de uma certa maneira, você pode dizer que 80% do que a gente faz de forma global e começa desenvolvendo lá na Índia, a gente consegue desdobrar isso para todos os outros países. Mas é com muita escuta ativa, então, através de pesquisas com empregadores, principalmente, global, e pesquisa também aqui no Brasil, ouvindo os empregadores aqui no Brasil para entender o que eles querem no momento de acolher esses jovens no mercado de trabalho. Muito bom. Bom, então, Thiago, eu posso concluir aqui com a tua fala que os dados são de extrema importância para que você, a partir deles, crie as interpretações, tome decisões. É isso? Perfeitamente. Dados é a base da nossa tomada de decisão. Muitas vezes a gente ouve, Rogério, no momento que a gente vai implantar, né, projetos com as entidades, o seguinte: bom,
esse programa que vocês estão oferecendo aqui é longo, né? Nossa, 75 horas, como que eu vou encaixar na minha carga horária? É sempre uma dificuldade. E a nossa resposta é o seguinte, a gente está atendendo o que o mercado está pedindo. Então, esse stick e puxa, né, da corda entre as entidades formadoras e o que o mercado está precisando é sempre algo complexo, né, da gente conseguir gerir, mas a nossa resposta para as entidades formadoras é sempre assim, a gente tem que fazer com que esse jovem que está saindo da sua entidade saia pronto com as competências que o mercado quer. Então não adianta falar que eu vou fazer 10 horas ali de intervenção e acreditar que isso vai transformar alguém. E não vai. Então é um pouco dessa natureza, é daí que a gente busca as informações para conseguir de fato tomar uma decisão de como que a gente vai seguir. Nossa, mas é incrível. Eu fico assim, muito feliz, é muito bom ouvir, porque dentro aí, vamos dizer assim, o pano de fundo desta tua fala é algo muito humanizado, né? Que isso é muito importante, entender de fato como dar uma qualidade, né? Oferecer algo de qualidade, é isso. Algo de qualidade, porque você poderia fazer uma proposta de 10 horas, bater sua meta lá, beleza, Exato. tenho tantas pessoas fazendo os cursos. Não, peraí, o mercado, quando esse jovem for participar do nosso projeto aqui, for participar num processo seletivo, ele vai se destacar. E aí eu queria já aproveitar e emendar isso numa pergunta. Você está falando muito sobre emprego de valor, né? O que você quer dizer isso? Destrincha um pouquinho mais para a gente aqui. Perfeito. Bom, existe um conceito de trabalho digno, né? E existe um termo em inglês chamado Family Wage Jobs, que são empregos que têm um salário familiar, tá? O que isso significa? Que a gente mira empregos em que, a longo prazo, esse jovem vai conseguir ganhar um salário que sustente a ele mesmo e a uma família de até 4 pessoas, que é a média do que tem no Brasil. Então a gente não está mirando qualquer tipo de emprego, né? E obviamente sem nenhum tipo de juízo de valor em tipos de empregos. Todos os empregos são dignos, né? Mas o que a fundação busca é justamente que esse jovem entre numa carreira, e óbvio que não vai ser o primeiro emprego. O primeiro emprego eventualmente vai ser um salário mínimo, vai ser ali algo um pouco acima disso, mas que esse seja o primeiro passo para que ele atinja o salário familiar. Existe uma pesquisa, e isso também é a nível global, e aqui no Brasil, se eu não me engano, diz que o salário mínimo no Brasil deveria ser algo entre 5 a 6 mil reais. Esse deveria ser o salário mínimo no Brasil, para que você consiga cumprir com todas as suas obrigações como cidadão, né? E obviamente, conseguir estudar, conseguir ter entretenimento, conseguir ter acesso à cultura, a tudo isso. Então é um pouco nesse indicador que a Fundação se apoia quando está falando que é um emprego que gera um salário familiar. Olha, que trabalho belo. De fato, então assim, não apenas uma questão de qualidade que vocês estão oferecendo, mas tem uma perspectiva de transformação social. Exato. Né? Então a gente, que como estava falando agora há pouco com você, que a gente tem, às vezes, as mães solos, né, que são pessoas que são responsáveis por trazer o alimento para dentro de casa para os seus filhos, né? E isso, às vezes, são anos, né? São anos que a pessoa passa, seu filho, ela vai colocar no projeto aqui do Lar Sírio, vai participar. Então, essa criança vai se tornar um jovem e vai ter acesso ao que a Adwane, agora a nossa parceira, vai estar oferecendo. E isso dá uma perspectiva muito boa, né? Porque assim, vocês têm eu não vou falar, mas vocês têm aí um percentual de pessoas que conseguem emprego, de emprego, vagas de valor, né? Empregos de valor, e que de fato isso acontece, né? Não é apenas um machismo, né? Então, eu vi aqui que, eu vou falar, né? Mas parece que 40% das pessoas, uma média de 40%, conseguem empregos de valor, né? Ou seja,
aí você me corrige se eu estiver errado, Claro, tá, Thiago, claro. por favor. Mas, quer dizer, a pessoa que passou pelo treinamento da Wadhwani foi direcionada para vaga, para os processos seletivos. 40% dessas pessoas tiveram êxito e estão bem, estão estabilizadas. Nós temos, eu vi lá no site que vocês têm algumas pessoas que falam um pouquinho dessa transformação. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre essas metas? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Não, perfeito, perfeito. Deixa eu elaborar um pouco mais sobre a trajetória, né, de como que o estudante sai dessa jornada e consegue ali o seu emprego. Primeira coisa a Fundação Wadhwani não faz nada sozinha. A gente estava conversando um pouco nos bastidores, né, Rogério, que eu venho do mercado de educação corporativa, então eu venho do meio corporativo em que a competição ela é assim totalmente provocada e estimulada, né, pelo mercado. E no mercado do terceiro setor, eu já estou no terceiro setor há 3 anos, é completamente contrário. Se a gente não se juntar, se a gente não colaborar, dificilmente a gente vai conseguir chegar nos resultados que a gente quer. E é justamente nesse ponto em que é onde a Fundação atua. A Fundação atua como um hub. Então nós não temos alunos. Quem tem os alunos são os nossos parceiros. Então quando a gente faz uma parceria com o Larcírio, a gente obviamente está mirando os estudantes que vocês, né, o público que vocês atingem e tentando fazer com que o que vocês fazem seja potencializado pelo que a Fundação oferta. Né? A jornada desse estudante, a gente sempre busca entender, antes de mais nada, o que o parceiro já está fazendo de muito bom, que funciona, e como que a gente pode colaborar. Quando a gente olha para o terceiro setor e a gente tenta entender quais são as taxas de empregabilidade que já existem hoje desses parceiros, essa é uma perspectiva ruim que eu vou trazer, Rogério. Poucas entidades, muito poucas, sabem qual é a sua taxa de empregabilidade. Então existe um trabalho extremamente forte que acontece, dedicado, com um investimento de muito recurso, para que no final dessa jornada não se saiba o que aconteceu com esse estudante. Então poucas entidades sabem o que de fato acontece. Né? Então essa taxa que você trouxe dos 40%, quando a gente pergunta para as entidades, me diz qual que é a taxa de empregabilidade pós-programa. Né? Seja qual for o programa, tá? Seja de aprendizagem, seja um técnico, seja um curso mais de curta duração, não se sabe o que acontece com o jovem depois desse programa. Então, o que a Fundação busca fazer? A Fundação tenta entender, primeiro, qual é essa baseline que a gente fala, né, essa linha de base de empregabilidade do parceiro, sem que a Fundação tenha atuação. Certo. Então, vamos supor o Larcírio, né? A gente vai estar fazendo a parceria e a gente vai tentar entender qual é o impacto que o Larcírio já faz hoje, sem que a Fundação tenha atuação. Certo. Vamos supor que essa taxa de empregabilidade do Larcírio esteja na casa aí dos 40%, 50%. Tá? Certo. E aí, depois que a Fundação atua e a gente faz a parceria e o programa da Fundação entra no jogo, a gente vai tentar entender o que acontece depois disso. Então, veja, a gente mensurou aqui o impacto e definiu que a taxa de empregabilidade do Larcírio é de 40%. O que a Fundação quer? A Fundação quer que pós-implementação do programa, a taxa do Larcírio cresça pelo menos 10%. Certo. Isso a gente chama de emprego incremental. É que tem um termo em inglês que chama incremental placement. Certo. Que essa diferença da baseline com a nova taxa é o impacto que a Fundação contribuiu. Certo. E é isso que conta para a Fundação. É o quanto a gente acrescentou na sua taxa de empregabilidade. Né? Se a gente não mexeu esse ponteiro, se mesmo pós-programa da Fundação a taxa continua em 40%, a gente está fazendo alguma coisa errada. Certo. Porque a gente não está contribuindo. Entendi. E é esse ponteiro que a gente quer mexer. Tá? Então é mais ou menos assim como funciona. Hoje as taxas de empregabilidade da Fundação, a gente mira que 70% dos estudantes que concluíram o programa consigam emprego. É audacioso, tá, Rogério? É bastante audacioso. Mas é isso que a gente mira.
E os resultados que a gente está tendo, né, isso também de forma global, é que desses jovens que estão conseguindo emprego, e quando perguntados qual é a taxa de atribuição que eles dão à Fundação Adjoane, ao sucesso, né, desse emprego, está na casa de 60%. Nossa, então eles dizem que o papel da Fundação Adjoane na conquista desse emprego está em aproximadamente 60% do sucesso. Então, se tivesse que dividir o sucesso entre família, entre a fundação, entre o parceiro, etc., 60% está atribuído à Fundação Adjoane. E é bem alta, né? É alta. É alta. Aproveitando, vamos pegar um gancho aí da tua fala, que é a questão da aprendizagem do jovem. E a Adjoane usa a inteligência artificial, a tecnologia. Sim. E como que é esse aprendizado? Explica para mim. Eu sei que vocês têm uma inteligência artificial que atua como um coach, né? Explica pra gente como que acontece esse treinamento com a inteligência artificial. Perfeito. A inteligência artificial, nesse contexto da aprendizagem, né, do curso da Fundação, ela está espalhada em diversos momentos. Eu acho que é importante trazer que a IA aqui ela está sendo usada como uma construção de pontes e não um afastamento da humanização do treinamento, né? Porque geralmente quando se fala em a primeira coisa que você pensa é, bom, eu estou eliminando alguém do processo para que a IA entre no jogo, e não é a forma como a gente implementa nesse caso. Então a primeira coisa é que o processo de formação da Fundação Adjoane, ele é um processo híbrido. Ele acontece de forma assíncrona e de forma síncrona. E aí, no momento síncrono, a gente precisa de um humano, de um professor, de um facilitador, que vem do parceiro, em que a Fundação capacita, para que as discussões sobre soft skills, né, que é o que a Fundação entrega, aconteça em sala de aula e essa construção do conhecimento aconteça. Então, no modelo de sala de aula invertida, né, de novo usando um termo inglês que chama Flipped Classroom, essa é a metodologia que a Fundação utiliza, mas a tradução é sala de aula invertida, ela acontece antes da aula, durante a aula e depois da aula. Antes da aula, esse estudante ele tem acesso a conteúdos no formato TikTok, assim, rápido, 2, 3 minutos de vídeo, principalmente nessa geração, né, nova, para que ele entenda conceitos sobre aquilo que ele está aprendendo. Então vamos pegar como exemplo aqui inteligência emocional, né? Então ele vai consumir conteúdo de inteligência emocional através da plataforma, através do aplicativo, do computador, etc., através de vídeos, com o suporte de um tutor 24/7 de inteligência artificial. Então ele está ali aprendendo sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber gerir suas emoções, saber como aplicar suas emoções em determinados contextos. Então vamos supor que o jovem está ali aprendendo sobre aquilo e ele fala assim, poxa, mas eu estou aqui no meu emprego e eu tenho um chefe que está pegando no meu pé e eu fico transtornado, eu choro, eu não consigo gerir muito bem minhas emoções. Então ele vira para o tutor, que é uma IA 24/7, e joga essa pergunta lá. E fala, olha só, eu estou entendendo aqui o que é gerir as emoções via inteligência emocional, mas eu não sei muito bem como aplicar isso no meu dia a dia. Eu trabalho no varejo, eu sou ali caixa de supermercado, por exemplo, e eu não sei muito bem como eu atendo um cliente que está me maltratando. Como que eu vou gerir minhas emoções? Quando ele faz isso, a IA interpreta o que ele está dizendo e contextualiza a resposta baseado no emprego que ele está, com a lição que ele está aprendendo, que é a inteligência emocional, e dá dicas, dá passo a passo para ele de como seguir, né? Então a IA está sendo usada aqui nesse contexto para personalizar o aprendizado, porque o aprendizado é individual. Então ela é usada nesse contexto do tutor, né? Tem outros contextos que ela é utilizada, como por exemplo, conseguir prepará-lo para uma entrevista de emprego. Certo. Então nós temos uma IA, que é o preparador de entrevistas, em que ele pode se preparar para qualquer cargo do planeta que exista,
desde o mais júnior para o mais sênior, usando a IA como esse mediador. Então, ela gera perguntas relacionadas ao cargo que ele quer concorrer e para cada pergunta, para cada resposta que ele faz, eu dou feedback. E o feedback, ele é interpretado pelo estudante em 4 diferentes dimensões e a partir desse feedback, ele aprende, internaliza e regrava a resposta. Para que quando ele for para a entrevista presencial, né, com um recrutador, ele esteja craque e ele consiga sair super bem nesse processo. Nossa, é incrível o que a inteligência artificial faz. E me chama muita atenção esse ponto que você fala da personalização, né? Então, cada caso é um caso, né? Exato. Eu acho que são diversas situações, são pessoas diferentes. A gente que trabalha com jovens, com crianças há muitos anos, a gente sabe que, às vezes, uma forma de educar, de falar, de se dirigir a uma criança não é a mesma que você vai conseguir resultado com uma outra, né? Então, acho que uma super sacada também da Wadhwani, conseguir personalizar. Aí você estava falando assim, eu falei, nossa, é um sonho. E por quanto tempo ele, vamos dizer assim, ele tem, dentro do curso, dessa preparação, ele vai ter esse atendimento da IA, né? Ele acabou o curso, ele não tem mais acesso a isso. Aí, se ele quiser, ele vai escolher um outro curso e ele pode fazer outro acesso, vamos dizer assim. Digamos que eu mudei, eu não quero mais trabalhar com saúde, quero trabalhar com TI agora. Certo. Ele pode participar de novo, passar pelo processo de treinamento de novo? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é importante dizer que essas competências são competências. As que a gente ensina são 75 subcompetências, sabe? Dentro de 10 grandes competências, a gente tem 75 subcompetências para que esse jovem saia transformado e preparado para o mercado de trabalho. E é importante dizer que essas competências são transversais a qualquer setor, com maior ou menor peso, tá? Então, se hoje ele está na área do varejo e amanhã ele quer para a área de saúde, as competências que ele vai ter que desenvolver do ponto de vista comportamentais são basicamente as mesmas. De uma forma, talvez uma aplicação diferente, mas as mesmas. A plataforma vai ficar disponível para ele por quanto tempo ele quiser, para voltar no conteúdo, para perguntar para a IA. Fazer novas perguntas? Novas perguntas. Então agora a inteligência emocional não é mais no varejo, agora eu estou como um atendente ali da área de saúde. Como que é a inteligência emocional aplicada para essa área? A IA vai se adaptar e vai responder para ele nesse sentido. Quero praticar uma entrevista nova agora, para outro cargo, que não é aquele mais do varejo. Eu posso praticar quantas vezes eu quiser, por, assim, repetidas vezes, quanto mais ele fizer, melhor, né? E por independente se ele ainda está na jornada com o parceiro. Eu acho que isso é um ponto importante. Porque, eventualmente, ele vai sair do Larsírio. Sim. O Larsírio vai acabar o processo ali dele. E ele sai. Sim. E ele continua com a fundação. Certo. Porque quando a gente... o que mostra as pesquisas também, Rogério, é que a taxa de turnover, né, a taxa de saída desse jovem do emprego, logo no início da jornada, é muito alta. E conseguir com que esse jovem se mantenha no emprego e progrida, obviamente é parte da missão da fundação. Por quê? Porque, de novo, a gente quer que ele, na jornada, tenha um salário familiar. Para que ele tenha esse salário, ele tem que se manter no emprego e ele tem que progredir. Certo. Então a gente não solta a mão dele. Nossa, ele continua tendo conteúdo, ele tem acesso à mentoria com humanos, voluntários da fundação, para que ele tire dúvidas, para que ele entenda de determinado setor. Certo. E consiga continuar tendo acesso a tudo que ele tem dentro da fundação. Vou fazer uma brincadeira aqui, Thiago. Quanto custa isso? Olha, essa é uma pergunta... Porque, olha, material, para você estar me falando coisa de qualidade, que penso eu que só quem tem condições financeiras consegue acessar. Né? E olha como que é, né, Rogério? Quando tudo isso que a gente está falando de bom, você sabe quanto custa um chat GPT da vida, né? Tem ali a versão grátis, mas você começa a fazer muita consulta, ele já te bloqueia e você tem que assinar lá $29 por mês para você conseguir. Diversas outras IAs que hoje tem no mercado, né? Perplexity, Gemini, etc.,
todas elas, em algum momento, ela vai se tornar paga quando você começa a aprofundar. Então, para cada uma dessas consultas, né, que os nossos estudantes fazem, a gente está falando isso numa escala gigantesca, né? Então, hoje nós temos quase 500 mil de estudantes passando pelas formações da Wadhwani de forma integral, né? E o custo que isso gera é extremamente alto para a Fundação Wadhwani. E por incrível que pareça, tudo isso custa zero para o estudante, para as entidades que a gente faz parcerias e para os empregadores que vão ter acesso a essa mão de obra também, para a gente conseguir fechar esse ciclo, né, dentro desse ecossistema. Então a Fundação ela não aceita nenhum tipo de contrapartida financeira de nenhum desses atores e vai ser assim para o resto da nossa existência. Então, respondendo a sua pergunta, é zero, tudo gratuito que a gente faz. Muito bom, show. Bom, você tocou em um assunto também que eu acho bacana falar, Thiago, sobre o empregador. Como que é a relação? Como que vocês fazem? Porque assim, vocês treinaram esses jovens, eles estão bem qualificados, agora vamos colocar ele no mercado de trabalho. Como é que vocês fazem? Qual é o tipo de apoio que vocês conseguem dar? Perfeito. Até algum tempo atrás, Rogério, a Fundação, a gente conversava com os empregadores, a gente tentava fazer essas conexões, mas eu acho que era algo muito passivo da Fundação Wadhwani. Então ficava a cargo do próprio estudante ou da entidade parceira fazer com que essa empregabilidade acontecesse. Só que quando, de novo, resgatando o que eu já comentei, quando a gente pergunta para a entidade, né, hoje, no geral, qual que é a sua taxa de empregabilidade? Eu não sei. Então isso quer dizer que essa ponte ela não acontecia. Certo. Então ficava a cargo do estudante conseguir fazer esse processo. Com esse entendimento, a Fundação entendeu que a gente precisava dar um passo além na jornada. E o passo além era trazer o empregador para o jogo. Não só com escuta e pesquisa, mas de fato trazer ele para dentro da plataforma para fazer com que essa conexão acontecesse. Certo. E foi aí que a gente criou o que a gente está chamando de ecossistemas hiperlocalizados. Uma das perguntas que a gente fez na pesquisa, que a Fundação fez aqui em São Paulo, foi sobre se a distância do emprego, a distância entre onde o jovem mora e o emprego, afetava no processo de contratação desse jovem. A resposta que os empregadores deram foi que não, que isso não afeta. Então, veja só, alguém que está na Zona Leste, para quem é de São Paulo, né, para quem está na Zona Leste e tem que ir para a Zona Oeste ou para a Zona Sul, você tem que atravessar a cidade. E acontece muito. Acontece muito. Você leva 2, 3 horas, às vezes, para conseguir chegar naquele local. Então, apesar do empregador dizer que isso não afeta o processo de contratação, o que acontece depois, quando esse jovem é contratado? Ele se atrasa, eventualmente, porque parou o trem, deu problema no ônibus, tem o trânsito. Isso vai começando a afetar a relação dele com a empresa e se torna uma estatística. Ele vira um turnover. Então, ele acaba saindo por motivos diversos que estão muitas vezes atrelados a essa distância do emprego. Então, criar esses ecossistemas hiperlocalizados quer dizer que a gente tem que trazer o emprego para perto do jovem, para que esses problemas não aconteçam. Então, o que a Fundação fez? Agora, 3 semanas atrás, nós fizemos um evento, o Emprega Futuro, em que foi apresentada uma ferramenta que tem um nome em inglês, eu não sei o nome em português, tá? Mas a sigla é ATS, que a tradução é Application Tracking System, que eu vou dar o exemplo de uma ferramenta que tem no mercado muito conhecida e que basicamente é o que a gente fez, que é a GUP, por exemplo. A GUP tem uma ferramenta de recrutamento e seleção que os empregadores compram para cuidar do processo de traqueamento do processo de recrutamento e seleção desses jovens. O que a Fundação fez? A Fundação desenvolveu sua própria ferramenta de ATS para conseguir oferecer para os empregadores de forma totalmente gratuita, para que eles publiquem suas vagas dentro dessa ferramenta
e que os jovens da Fundação Adwane e das entidades parceiras tenham acesso às vagas dentro da plataforma da Fundação. Então, hoje, o jovem consegue, quando está terminando ali a sua formação, aplicar para uma vaga que o empregador que foi recrutado pela Fundação, que topou publicar suas vagas ali dentro, ele consiga aplicar para essa vaga. Então, o empregador que está publicando uma vaga dentro da plataforma da Fundação, ele está esperando um jovem com as competências que a Fundação Adwane oferece, que basicamente são 70% das competências esperadas por um RH. Caramba, vocês estão criando de fato uma ponte, né? Um encurtamento aí, porque eu lembro quando eu era molecão, né? A gente tinha que pegar assim 3 condições para ir procurar emprego no centro de São Paulo, exato, né? Então hoje você está me dizendo, que eu estou entendendo que às vezes esses projetos sociais parceiros no seu território, exato, ele consegue encurtar isso, além de oferecer uma parceria de qualidade, né? Como você está falando aí do projeto da Adwane, mas também está dando acesso às empresas. Então, assim, com certeza as empresas, não sei se é dessa forma, mas as empresas regionais, elas vão escolher ali a região que ela quer fazer o recrutamento, né? Vaga, né? Exato. Então, ou seja, eu participo dentro do projeto da Adwane, me capacito e lá mesmo eu já consigo acessar uma vaga de emprego, exato, de valor, que acho que é importante chamar atenção para isso, porque também acho isso incrível, porque vocês estão com uma visão, no meu entender, muito ampla, muito de futuro, né? Porque hoje se fala muito das profissões que vão sumir por conta da inteligência artificial, e vocês já estão olhando assim para as profissões que estão surgindo, que têm demanda e que têm valor. Exato. Então eu acho isso incrível, muito incrível. Aí eu queria aproveitar já engatar mais uma pergunta. Talvez só complementar um ponto que é bastante importante, que foi também um insight que nós tivemos nesse processo, que a gente tentar inverter um pouco a lógica, Rogério, do processo de recrutamento. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando identificar com o empregador a demanda dele de contratação antes que ela aconteça. O mercado é muito reativo. Certo. Então, o RH, quando publica uma vaga, ele quer que essa pessoa entre em 15 dias. Então, o ciclo de formação ele é meio descasado, né? Então, o que a gente está tentando fazer? Na conversa com os empregadores, quando a gente vai conversar com eles, além de ofertar tudo isso que eu estou te falando, e by the way, né, ele pode ter acesso, os colaboradores do empregador podem ter acesso a tudo que a gente oferece de forma gratuita também. Então, tudo que eu dou para a entidade formadora que está ali formando, eu dou para o empregador capacitar os colaboradores que já estão na empresa, para que também não aconteça deles saírem. Então, tudo que eu faço para a entidade, eu também posso fazer para o empregador. Isso é bem legal. Mas olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está capturando a demanda do empregador de forma antecipada. Então, eu pergunto o seguinte para ele. Empregador, quais são as posições e o número de vagas e quais competências que você espera para vagas que você vai abrir no trimestre 1 de 2026, no trimestre 2 de 2026. Então eu viro para o Larcírio e falo o seguinte, Larcírio, aqui na região do Tatuapé, o empregador X, ele tem 200 posições que ele vai abrir em março de 2026. Vamos criar uma turma para entregar jovens para essas posições? Nossa, então, incrível. Agora você está criando uma turma para que em março essas pessoas estejam formadas e já estejam prontas para o processo seletivo que vai acontecer lá em março. Assim, puxa, isso é incrível, porque eu penso comigo, né? A gente tem as famílias, né? Não sei se no caso da Adwane ela abre para é só para os jovens, para todo mundo, para as famílias também. Sim. Mas assim, a gente tem muitas pessoas, infelizmente, na vulnerabilidade financeira, econômica, territorial, temos diversas vulnerabilidades, né? Mas, poxa, saber que existe um projeto que está me falando assim, ó, eu estou te oferecendo de graça uma capacitação com acesso à tecnologia,
né? Porque, infelizmente, muitos dos nossos atendidos também ainda estão entendendo esse movimento, sim, né? Sim. Então, assim, é uma capacitação muito completa. E aí, tô te dizendo que lá na outra ponta, a probabilidade, eu acho que não dá para garantir, porque sim, vai depender das parcerias, né? Mas a probabilidade de um caminho já encurtado, né? Exato. Então, assim, poxa, meu sonho é trabalhar com tecnologia. Então, assim, eu estou me capacitando aqui e sei que a probabilidade é muito maior de eu conseguir um trabalho de qualidade, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, a Adwane está muito focada nesse trabalho de valor, no emprego de valor. Exato. E aí, e no fim, ainda assim, eu tô, assim, é um caminho mais assertivo, né? Vamos dizer assim. Então, é um projeto incrível. Tiago, agora eu queria te fazer mais uma pergunta, que é sobre as organizações sociais, essas relações que vocês desenvolvem. Como que é? Porque dentro das minhas relações, os conhecimentos e conversas com os colegas, a gente percebe que a questão de análise de impacto, avaliação, processos avaliativos, instrumentais, ainda estão entendendo que é importante, né? Enquanto o mundo está girando muito rápido, sim, né? E como é que vocês fazem? Vocês capacitam? Vocês entram na instituição, enxergam? Como que vocês constroem essa parceria? Perfeito. Obviamente que quando a gente pensa em escala dentro da fundação, a gente mira alto, Rogério. Então a gente busca organizações que consigam trazer números grandes de estudantes para a fundação. Só para você ter ideia, a nossa meta até 2030 é que 1 milhão de pessoas tenham passado pelas nossas formações e conseguido emprego através do que a Fundação Adwane oferta, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa trazer, obviamente, o maior número possível, né, de organizações, mas também organizações relevantes e grandes e sérias. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Quem está afim de fazer um trabalho sério de qualificação profissional e empregabilidade, né? Então, quando a gente entra numa organização e conversa com elas, a gente, obviamente, procura entender quais são as capacidades que essas organizações têm e naquilo que a gente também pode contribuir. Então, já aconteceu, por exemplo, da fundação entender que, e esse não é o escopo da fundação, tá? Mas a gente entendeu que os supervisores dessa organização, eles precisavam de um banho ali de liderança, de entender como que eles acompanhavam na ponta os professores, como que eles poderiam fazer um processo de escuta, de mensuração de resultados, etc. E a Fundação foi lá e preparou um treinamento para todos os supervisores dessa organização e fizemos uma jornada lá de 5, 6 encontros com eles, que se eles tivessem contratado numa consultoria de educação corporativa, teria custado, assim, alguns bons 200, 300 mil reais. Nossa, porque eu venho desse mercado de educação corporativa, né? Então, a gente, obviamente, tem um portfólio de produtos e ações que são padronizadas, porque dificilmente você escala do jeito que a gente quer escalar, se você não padroniza todas essas coisas. Mas a gente, entendendo as necessidades de diversas instituições, dependendo do tamanho delas, a gente consegue ter algum tipo de investimento personalizado para que elas melhorem as suas entregas, porque isso vai refletir na entrega da fundação, né, no final das contas, e a gente consegue entrar ali e fazer. Então, um outro exemplo é que a fundação, para as entidades também maiores, que tem volume, a gente entra com ajuda na pesquisa de impacto. Né? Então, nós temos um time hoje de impacto global que tem uma metodologia de estatística, né, para a gente conseguir mensurar esses resultados, e esse é um dos valores que a gente entrega para as organizações, porque, de novo, as organizações não conseguem mensurar. Então, a gente vai lá e ajuda nessa mensuração da baseline, da pós-formação, para entender qual que é a empregabilidade, e entrega esse relatório para a organização. Então, a organização pode virar e falar assim, a minha taxa de empregabilidade é essa, através do relatório de impacto que a Fundação Adwane fez. Obviamente que não dá para fazer isso para todo mundo, né? Porque esse é um trabalho bastante manual, tem que ligar para os jovens, né? É um trabalho bastante manual, mas para as organizações maiores a gente consegue fazer.
Nossa, incrível, incrível. E volto a dizer que é muita generosidade, né? Que é um propósito de fato de transformação social. É um trabalho sério, né? Tá querendo, de fato, quando se fala de 1 milhão, né, até 2030, é muita gente. É muita gente. E eu fico imaginando o impacto, né? A gente fala desse que vai reverberar, né? Isso vai criar outros impactos nos seus micros territórios, nos seus espaços, e isso pode gerar, gente, uma mudança muito incrível. Tô bastante animado, bastante admirado, né, do que está sendo construído e feliz pela parceria, né? Porque eu acredito de fato que isso vai trazer um paradigma novo, uma perspectiva nova para o nosso trabalho no Lar Sírio, tanto da perspectiva das famílias e dos jovens, né? Sim. Porque ambos precisam dessas oportunidades. Eu quero agora, a gente já está chegando aí no final da nossa conversa, que pena. Mas antes tem algumas pequenas perguntas, tá? Gostaria de saber como que, enfim, você falou de 1 milhão até 2030, quais são as perspectivas assim, da Wadhwani para o futuro, né? O que vocês estão mirando agora assim, para o futuro que você pode compartilhar com a gente aqui? Tá. Quando a gente fala dessa criação de ecossistemas e da missão da Fundação Wadhwani na criação de empregos e na empregabilidade, existem outras iniciativas da Fundação que hoje não existem no Brasil, mas que existem, por exemplo, na Índia. Aqui no Brasil, Rogério, a gente tem 2 pilares. A gente tem o pilar da parte de criação de empregos, que é a parte de empreendedorismo, através de 3 iniciativas. Uma é que a gente chama de Ignite, que é um programa que inspira jovens universitários para que eles tenham o potencial de criar empresas. E que essas empresas gerem empregos. Então, tudo é em torno da criação de empregos. O segundo programa dentro dessa pirâmide, né, é o que a gente chama de Lift-Off, que é um programa focado em startups para que a gente capacite e dê acesso também a fundos de investimento para que elas cresçam e gerem empregos. Então, aqui no início é inspiração que podem gerar ideias e essas ideias podem se transformar em ventures, né, em empresas, em startups. No meio, a gente está falando de startups que podem crescer e se transformar em pequenas, médias e grandes empresas. E o último programa na ponta dessa pirâmide é o que a gente chama de Accelerate. São programas focados para pequenas e médias empresas que já estão performando, já faturam, né, já têm equipe, mas que eventualmente não têm acesso a consultorias, como, por exemplo, as Big Four, né, que tem aí Accenture, etc., para ter acesso a conteúdo, a conhecimento, a mentoria, para crescerem. Então, a grande ideia é fazer com que essas empresas, assim, tenham uma escala gigante e criem empregos. E, obviamente, que todos os empregos que vão ser criados aqui desse lado sejam acessados por quem? Por nossos alunos que estão passando pelo processo de qualificação profissional da Fundação Wadhwani. Então, esse é o ecossistema funcionando. Existem diversas outras iniciativas que hoje estão na Índia, mas que devem chegar aqui para o Brasil em breve, que também potencializam esse ecossistema. Um deles é a parte de microempreendedorismo, que fica dentro dessa área de qualificação profissional também, mas que é uma outra vertente de conquista de emprego. A gente está vivendo um período agora no Brasil de pleno emprego, praticamente. A nossa taxa de desemprego está em 5,40% e alguma coisa por cento. Em São Paulo, se eu não me engano, é a menor taxa de todas. Acho que é 5,17%. Me perdoem se eu estiver falando algum número errado, mas eu sei que está na casa dos 5%. Isso se traduz quase em um pleno emprego. Mas tem uma pegadinha aí. E a pegadinha é que existe um grande número desses empregados que estão no trabalho informal. Então, quase 20%, 19%, se eu não me engano, está no trabalho informal. Como que a gente ajuda esses microempreendedores a performarem melhor, a faturarem mais e a saírem do MEI e, eventualmente, a se transformarem numa pequena empresa, por exemplo? Então, esse programa de microempreendedorismo também deve vir para o Brasil e fazer parte do nosso ecossistema. Existem outras frentes fora do Brasil, que uma delas é muito interessante, Rogério, que é o que a gente chama de WIN, né, que é a parte de inovação da Fundação. Lá na Índia, a Fundação investe
em pesquisa através de universidades, de pós-doc, doc, que visa traduzir essas pesquisas em empresas. Hoje é muito difícil, né, você pegar esses papers e falar que isso aqui vai virar um negócio. Então a Fundação tenta investir nessas pesquisas para transformar essas pesquisas em negócios e que eventualmente vão conseguir ser traduzidas em criação de empregos. Né? Então, eventualmente isso vem para o Brasil ainda, sem data definida, mas que vão incrementar o nosso ecossistema de empregabilidade aqui no Brasil. É uma visão bem inovadora para a gente aqui. Talvez lá fora, você que tem mais conhecimento, não sei como que isso há quanto tempo isso acontece lá fora. Sim. Mas eu nem conheço, acho que não tem no Brasil alguma coisa nesse sentido, né? Você está falando. Eu acho que tem fundos que investem, né, nessas pesquisas, por exemplo, de universidades, para tentar traduzir. Eu acho que existem hubs, né, de inovação que inclusive ontem eu estava em Brasília. Ontem não, hoje é sexta-feira. Na quarta-feira eu estive em Brasília para algumas reuniões e tive a oportunidade de visitar o Senai Nacional. E eles têm lá, do lado do prédio do Senai Nacional, da CNI, um escritório ali com startups, né? Um hub de inovação com startups, que visa, por exemplo, gerar pesquisa para a indústria, para que melhore a eficiência da indústria, para que gere empregos, etc. Então, de alguma maneira, isso acontece de forma individualizada em determinados setores. Né? Obviamente que a Fundação visa fazer isso em escala, mas o Senai, por exemplo, faz isso muito bem, de ter as startups ali dentro desse hub para traduzir essas pesquisas em coisas práticas para a indústria. Né? Nossa, incrível. Bom, Thiago, nós aqui estou muito feliz pela sua participação conosco aqui no Ideiascast. Tanto conteúdo de valor, né, que é oferecido pela WAD-1, e eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acredito que vocês estão abertos para outras organizações entrarem em contato, que nossa ideia também é democratizar o conhecimento, né? E procurem a equipe da WAD-1, tentem saber um pouco mais. Eu acredito que vocês têm uma equipe lá que vai poder fazer a recepção, explicar. E agradeço, então, estou finalizando aqui já nosso bate-papo. Poderia falar mais, mas, enfim, eu acho que se você quer saber um pouco mais, vai lá no site, né, visita o site, liga, se informa. Perfeito. E está sendo assim uma grande honra. Eu falo aqui em nome da nossa instituição, do Larcílio, da nossa diretoria. Muito obrigado, Thiago, por se desprender, vir aqui, compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Eu acho que é uma grande oportunidade que vocês estão abrindo, conteúdo de muita qualidade, oferecendo para as organizações sociais. Eu não sei se vocês trabalham com educação também, se vocês estão dentro... Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nível municipal, nível estadual, nível federal. Quanto mais abertura e mais escala, impacto, melhor para a gente. Vocês estão trabalhando. Bom, Thiago, quero deixar a palavra com você. Você tem alguma mensagem? Você quer deixar algum recado? As redes sociais? Alguma forma da pessoa encontrar vocês? Claro, Fique à vontade. Obrigado primeiro, Rogério, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Eu também estou extremamente feliz dessa parceria com o Larcílio. Tenho certeza que a gente vai causar muito mais impacto, né? Contribuir com o impacto que o Lar já faz há 102 anos, né? Então, espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com vocês com ainda mais impacto. A Fundação WAD-1 está totalmente disponível, pessoal, para novas parcerias. O Rogério estava falando do nosso site, então vou deixar aqui o WAD-1 Foundation.org. Não é simples escrever o WAD-1, né? Mas espero que esteja aí na legenda, no comentário dos vídeos, para vocês poderem acessar. Eu estou super disponível para troca. Me encontrem lá no LinkedIn, né? Thiago Françoso. O Françoso é cedilha, O-S-O. O nosso time também está super aberto para trocar ideia. Então, empregadores e entidades formadoras, né? Seja entidades sem fins lucrativos, como o Lar, entidades privadas, governos que topem, né, fazer esse processo de transformação
contem com a gente, estamos super disponíveis para fazer o impacto. Eu queria também deixar uma mensagem sobre os jovens no Brasil, né? Existe uma perspectiva, né? Uma falsa impressão de que o jovem, essa geração, ela tá desmotivada, ele não quer nada, o jovem não quer trabalhar como CLT, etc., né? E tem uma pesquisa que saiu do Instituto Proa, né, um outro instituto que faz um trabalho belíssimo, né, com os jovens. Eles fizeram uma pesquisa e foi perguntado para eles, né, se o jovem gostaria de ter um trabalho estruturado, um trabalho fixo como CLT. E a resposta foi que mais de 70% deles adorariam ter um trabalho como CLT. E hoje a gente tem a grande percepção de que a CLT é quase um xingamento, né? Sim. Que os jovens fazem. O seu pai é CLT, alguma coisa assim. E a gente vive numa bolha. Sim. A grande verdade é essa, né? E o jovem que de fato precisa, ele está aberto a possibilidades. O que falta? Acolhimento para esse jovem, de acordo com o que a empresa de fato está buscando. Então, quando vocês contratarem esse jovem, principalmente o jovem de vulnerabilidade, acolham ele. Criam um ambiente propício para que ele se desenvolva, para que ele consiga mostrar toda a sua potencialidade. Ele está afim de fazer, ele está afim de contribuir, né? E a diversidade é bastante importante. Diversidade já se mostrou... existe um ganho de criatividade dentro da organização quando você tem um time diverso. Então apostem no jovem de vulnerabilidade, de diferentes classes sociais, de diferentes raças, de diferentes gêneros. Então apostem nisso. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar seus indicadores de performance, né, como empregadores dentro das suas organizações. E mais uma vez, obrigado, Rogério. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez também agradeço, estou aprendendo muito com a presença aqui do Thiago. Muito obrigado, então agora chegamos ao fim de mais um episódio do IdeiasCast. Um bom dia e até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.